A minha história no desenho, assim, parecido com muitos de nós desenhistas, ela começou lá na infância, né? Então, eu sempre gostei de desenhar, tá desenhando algo, mas eu gostava mais era de copiar mesmo, tá copiando alguma outra figura, algum outro desenho, mas a minha vontade mesmo era desenhar pessoas, né? Conforme foi passando os anos, eu fui pesquisando, né, tendo acesso à internet, então eu fui pesquisando e conheci a arte de desenho realista. Nisso foi o ano de 2013, só que eu evoluí mesmo em 2016, quando eu conheci o trabalho do Charles e fui entendendo a questão da técnica, da metodologia, mas o meu primeiro contato com o desenho realista mesmo foi em 2013, mais precisamente. Sim, entendi. E eu vi que você conheceu o Charles, né, pessoalmente. Que privilégio. Conheci em 2017 e no final do ano passado eu fui lá, né? Uhum. Imagino que vocês trocaram aí, né, um bom papo. Ah, sim, foi. Com certeza. Aproveitei bastante. Daqui, o mais desafiador e o mais difícil, no caso. E eu vou explicar o porquê. Sim. Pra você ver. Essa imagem eu escolhi realmente por ser uma pessoa jovem e porque é um desafio muito grande fazer uma pele lisa e bem feita, né? Fazer esse desenho com um bom contraste e também se tratando de uma pele clara, é difícil fazer o esfumado ficar homogêneo, sem manchas. Então esse foi um dos meus trabalhos mais difíceis que particularmente eu gostei muito. Vou deixar ele aqui fica melhor. Uhum. Eu gostei muito de todas as partes do cabelo, da roupa. Então esse aqui foi um dos trabalhos que eu mais gostei e um dos mais difíceis também, por conta dos elementos que eu havia falado, da pele, do próprio cabelo. Olha o cabelo aqui saindo do couro cabeludo dela, vai ficar difícil de ver, mas dá pra ter uma noção. Uhum. Isso é muito difícil, realmente difícil. Agora, esse que eu tô fazendo do The Rock aqui, ele não é um desenho difícil, ele é um desenho trabalhoso. Então é importante frisar isso e explicar a diferença de um desenho difícil, né? Esse é um desenho simples, só, porém ele é difícil, por conta dos elementos que eu havia falado. Olha aqui, a bochecha tem um pouco de textura aqui também. Só que, normalmente, as pessoas que pegam uma imagem de uma pessoa jovem e de pele clara, a pele normalmente fica muito pálida, né? Não fica um desenho contrastado bacana, assim, que foi o resultado que eu consegui nesse desenho. E isso é muito difícil, né? Aí você vê uns desenhos muito opaco, sem contraste. E a pele é clara, mas ela tem sim aqui volume e profundidade, tem as sombras aqui bem acentuada, o cabelo também bem contrastado. Agora o desenho do The Rock que eu tô fazendo aqui, ele é um desenho que é trabalhoso pela complexidade de detalhes que ele tem. Se você observar aqui, são muitas, vou pegar aqui, são muitas texturas. O fundo preto também não é difícil, ele é trabalhoso, porque eu só fiz com lápis 8B e pincel, então tem que ter paciência mesmo. Agora, esse aqui, para eu ter conseguido esse resultado, foi bem difícil, mas eu gostei bastante. Há tempos que eu não me desafiava pegando um desenho assim, né? Uma imagem dessa forma, mas gostei bastante. Então, foi esse. E o mais gratificante é você conseguir imprimir e conseguir expressar aquele tipo de elemento que tem na fotografia. Por exemplo, eu mostrei isso para algumas pessoas e na hora que elas bateram o olho, ela falou, nossa, olha o couro, né? Então, eu consegui expressar realmente aquilo que estava na imagem, né? Sem descaracterizar a imagem. Então, particularmente, ficou bacana e deu certo, né? Era esse o efeito que eu queria. A pergunta que eu queria te fazer agora era que técnica, né, específica você mais gosta de usar para alcançar o realismo nos seus desenhos? No caso, grafite mesmo, né? Lápis grafite, exploro bastante dessa técnica. Uhum. Com respeito a carvão, assim, lápis carvão, você usa outros carvão e outros tipos? Então, eu fiz um desenho todo no carvão, foi o meu último, né? Tá até aqui do lado, eu vou pegar ele. Aqui, ó. Uhum. Não usei nada de grafite nele, foi todo carvão. Só que é uma técnica que não me adaptei muito, não gostei, mas ficou legal, né? Mas o carvão faz muita sujeira, então não pretendo continuar usando, não. Nem mesclando, não. Prefiro o grafite mesmo.
Entendi. A prática regular influencia na evolução do desenho? A prática por si só, não. Dificilmente você vai ter êxito somente praticando. Eu vou explicar o porquê. Como eu havia dito, eu comecei no desenho realista em 2013 e eu pratiquei por anos de forma errada. Comecei assim, ó, 2013. Sim. 2013. Eu vou explicando por quê. Agora, 2014, você observa que não teve evolução nenhuma. 2014, 2015, 2015, e 2015 também. Aí depois foi indo 2016, fui melhorando um pouco mais. Uhum. Aqui o do The Rock também, 2014. Olha pra você ver, não dá nem pra acreditar, né? 2013. Aí, olha esse aqui de 2016. Já ficou um pouco melhor. Então, em 2016 que eu falei, foi quando eu conheci o trabalho do Charles, que foi quando o Charles começou a fazer lives também no Facebook. Eu fui vendo como ele fazia, a técnica, ele explicando. Então, até a prática por si só, você dificilmente vai ter êxito, porque você pode praticar anos de forma errada, se você não tiver compreensão da técnica, da metodologia de ensino. E após eu ter visto um artista fazendo, que no caso o Charles, ele explicando passo a passo, que eu fui compreendendo e fui aplicando os meus desenhos, e eles foram melhorando. Aqui, esse aqui de 2017 também no A4, depois de ter compreendido a técnica. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu não toco piano. Se eu comprar piano e querer aprender por conta própria, dificilmente eu vou ter êxito nele, né? Eu não entendo de notas musicais, nem nada. E eu não tô falando, pegando, por exemplo, exceções. Claro que pode ter exceções que o cara vai sair bem, a pessoa vai ter êxito, vai evoluir. Só que, no geral, você precisa de compreensão da técnica, metodologia, passo a passo, compreensão dos materiais. Gente que fala que a prática leva à perfeição, ou a prática é a mãe da maestria, mas só a prática por si só ela não se sustenta. Sim. Porque você pode praticar por anos errado, né? Sim. E como eu gostava muito de desenhar, eu não conseguia ficar muito tempo sem desenhar. Então eu sempre estava desenhando ali e eu estava sedento por aprendizado. E foi indo que eu fui pesquisando, fui vendo videoaulas e tal. E deu que a minha evolução foi bem orgânica, foi natural, né? Fui comprando materiais bem aos poucos e sem dar desculpas, né? Uhum. Aos poucos você foi, né? Já pegando e foi aprendendo, né? Tudo com o tempo mesmo. Com o tempo. Realmente eu não tô afim de desenhar, não desenho, mas tô sempre vendo alguma coisa, vendo filme, podcast, tô buscando sempre conhecer de novas áreas, e com isso acaba que influencia assim no ato de desenhar, né? Porque acaba vindo alguma inspiração, a vontade de desenhar alguma cena de filme, algo do tipo, algum personagem, né, que me cativou, e isso traz sim essa inspiração novamente, né? Então, fazendo outras coisas assim que não tem nada a ver com desenho, acaba sim que influencia. Se você pudesse escolher uma palavra, né, para descrever a emoção que você busca, né, transmitir nos seus desenhos, qual seria? Pensando por alto, assim, acredito que impressionante, né? Eu quero que meus desenhos impressionam quando outras pessoas o veem, né? Isso que causa nas pessoas, né? Quem chega assim, eu tenho certeza que você já recebeu feedbacks assim, de pessoas, né, que já viram o seu desenho pessoalmente, né? Porque a gente não é só nas redes sociais, às vezes a gente tá lá com o nosso curso de desenho, Claro. aí tem aquela pessoa que pega assim pra ver, você vê aquela né? A reação pessoalmente da pessoa é outra coisa. Nossa, mas foi você mesmo que fez? Isso fez só a lápis? Aí começa. Mas isso é dom, isso aí é dom, não é não? Tem que ter dom. Razão cada pergunta. Sim. Pois é. Uma perguntinha fora da caixa. Você já fez alguma exposição, alguma coisa assim? Já uma vez, na escola onde eu estudava. Só uma vez só também. No primeiro ano. Eu tenho que fazer
outra. Eu faço quando eu posso, porque eu gosto de escanear o desenho. Só que no scanner que eu escaneio, que é numa gráfica, fica sempre esbranquiçado, né? Fica parecendo uma nada toda esbranquiçada na imagem. Aí eu tenho que corrigir os tons, mas é corrigir, não é melhorar. Quando bate desânimo, o que você faz para conseguir lidar com esse problema? Bom, no meu caso, a referência sempre foi o Charles. Muitas das vezes eu voltei a ver os vídeos dele, as lives antigas, eu busquei inspiração novamente a quem sempre me inspirou, né? Então, no meu caso, sempre foi reassistir os vídeos dele, trazer de novo aquele sentimento de quando eu conheci o trabalho dele assim pela internet, né? Aquilo que me motivou lá atrás. Então, hoje é mais fácil, né? Para eu voltar a desenhar assim, não me bate o desânimo assim tão forte assim mais não, porque a questão do desenho normalmente em casa é uma pessoa que desenha geralmente, né? Não é você e seu irmão. Normalmente é você sozinho. Então, você vai lidar com fatores do dia a dia que vai bater o desânimo, vai bater, sim, essa vontade de parar e tal, por conta que você está num ambiente que ninguém liga para desenho, só você. Então, ninguém entende aquela prática. Então, você tem que reconectar com pessoas que é do mesmo mundo que você, né? Então, se possível, ficar sozinho no quarto, num ambiente onde você vai ter só você, né, ali, sem distrações, e buscar essa inspiração de novo. O que te inspira na hora de desenhar, né? Às vezes uma música relaxante, algo do tipo. No meu caso, eu pegava os conteúdos do Charles para assistir novamente, né? Porque... Entendi. Acaba que ele é uma fonte de inspiração até para esses momentos, né? Nossa, a didática dele é fantástica, então eu tenho a agradecer. Santana, ele perguntou aqui, não sei se você já respondeu na primeira pergunta, mas ele perguntou quanto tempo você desenha, você sabe, assim, ao certo? É desde criança. Eu tenho até um caderno antigo aqui de quando eu desenhava, olha pra você ver. Ó, quando eu era criança, na verdade. Aqui, ó, 2011, não vai dar pra ver muito bem, não. Só que como eu gostava de copiar tudo, né? Aqui o botijão da casa onde eu morava, o fogão, a geladeira. Eu tinha 10 anos, né? Pera aí. Mas desenho aqui também, ó, Toy Story. Então, eu tava sempre copiando. Ah, isso ficou feio, muito feio. Tava sempre copiando. Aí, 10 anos que eu tinha. Então, desde criança que eu desenho. É algo bem natural. E é tão bom quando a gente guarda esses desenhos, né? Que quando a gente passa por toda essa trajetória e lá na frente vê, né, a evolução, isso é maravilhoso. Nossa, bom demais. Eu tinha mais, só que eu perdi, infelizmente. No momento a gente não entende. Quando a gente faz um desenho que a gente não gosta na hora, a tendência é você jogar fora, né? Ah, porque não ficou legal, então vou jogar fora. Só que para quem tá começando, é ótimo sim guardar os desenhos que você, mesmo os desenhos que você não gostou, para que você compare eles no futuro com outros desenhos seus. Você vai ver sim uma evolução gigantesca, né? Os desenhos antigos são parâmetros, né, para você medir sua evolução. Então, ainda bem que eu tenho muitos aqui. Tem gente que tá assim pensando se vai entrar pro realismo ou não, né? Tá na dúvida. Então que conselho você daria para essa pessoa que tá pensando em desenvolver as habilidades do realismo? Escolher algum mentor. E no caso, escolher e começar a seguir essa pessoa. Não quer, eu tô falando da minha experiência própria, né? Seguir essa pessoa, ver o que essa pessoa faz, entender a mentalidade dessa pessoa, a metodologia de ensino dela, ver se a didática dessa pessoa é boa. E no caso é isso, seguir um mentor, ter paciência é muito importante, porque o realismo não é do dia para a noite, é uma técnica assim difícil, mas como qualquer técnica tem métodos, né? Então, é só ter paciência. E outra dica também é não se comparar com a evolução dos outros, né? Cada um tem seu tempo de evolução e se compare a você mesmo, né? Igual eu falei, guardar seus desenhos antigos e ir cada vez mais se dedicando mais e se comparando com a sua própria evolução, respeitando o seu tempo de aprendizado. Uma coisa que é super normal que acontece com a gente que desenha às vezes também a gente vai fazer um desenho e o desenho não fica bom, mesmo com muitos anos de prática, assim, de técnica, às vezes aquele desenho não vai ficar legal mesmo. Você pode insistir nele que às vezes não vai ficar bom. Só que,
beleza, você vai parar de fazer aquele desenho, só você não pode parar de desenhar, desistir de desenhar, né, por conta de um desenho, não. É normal algum desenho não ficar do jeito que a gente quer, mas é continuar desenhando sempre, né. Usando papel Lana Bristol, que é um papel muito liso, um papel muito liso mesmo, difícil de escurecer, mas é um papel bom para trabalhar as texturas e ele também apaga muito bem. Então, você bate a borracha aqui, já fica um branco, nossa, um branco muito forte. Esse desenho aqui eu comecei ele em 2018, né? Faz tempo. E tem que tomar vergonha na cara para eu terminar ele. E eu tô usando a lapiseira 05 com grafite 4B da Pentel, né? Um grafite bem escuro. Excelente para trabalhar nesse papel aqui que é liso, né? Então, material que eu gosto de trabalhar. Eu estou usando esse plástico aqui, né? Para minha mão não entrar em contato direto com o desenho. E uma outra dica também. Como eu sou destro, né? Mão direita. Tem gente que não sabe que é destro ainda, mas mão direita, beleza. Então, aí eu pego o desenho da esquerda e vou trazendo ele pronto para a direita. Por quê? Aí a minha mão não entra em contato com as partes que eu já fiz. Então, se você é canhoto, você pega o desenho da direita e vem trazendo ele pronto, né? Para a esquerda. Para não ficar entrando, a sua mão não ficar entrando em contato e também não ficar arrastando, né? Normalmente eu não uso plástico, eu uso uma folha sulfite mesmo, mas não ficar arrastando ela sobre o desenho. Se você precisar movimentá-la, você pega ela, tira e coloca onde você vai desenhar. Tenha esse cuidado. No caso desse desenho, lápis 8B, não vai dar para ver não. Lápis 8B da Faber-Castell, assim. Bem devagar. Aqui, ó. Vou fazer um pedacinho. Eu vou sem medo mesmo, olha. Lápis 8B. Também. Isso. Assim, e depois uso um pincel com cerdas sintéticas, cortado pela metade, e eu passo na onde eu fiz, porque o pincel ajuda a penetrar o grafite no papel e fica muito mais homogêneo, né? Não vai ficar aqueles traços riscadão do lápis assim. Mas também eu não posso ir fazendo assim, não. Assim, ó. Não, tem que ir com calma e preenchendo bem. Com o mesmo peso da mão, né? Com a mesma pressão sempre. Não ficar oscilando entre forte e fraco, senão vai ficar feio mesmo. Então, a mesma pressão, muita paciência, né? E pincel. Então, o papel liso aceita camadas mais escuras e mais macias, né, no desenho. Não tem que fazer fundo, não. Depende do desenho para fazer um fundo antes de escurecer. Depende muito. Isso que a Graça falou é bem interessante. Que ela falou assim que ela tem receio de escurecer o desenho e estragar. Só que esse medo é normal, né? E até é bom, porque você vai escurecendo aos poucos. Só que se você sempre ficar com esse medo, você percebe que todos os seus desenhos vão ficar sempre parecidos, né? Sem contraste, sem vida, né? Pra quem não entende o desenho, vai ver e falar assim, nossa, lindo, bacana, só que você precisa sim se desafiar e explorar isso, porque olha aqui a referência. O fundo é preto, e até mais preto do que o 8B. Então, se o fundo é preto, eu tenho que fazer preto. Não tem meio termo. Então, eu vou pegar, eu vou olhar de longe, vou ver, não, é preto mesmo. Então, beleza, vou fazer preto. Eu vou tirar uma foto da minha referência ao lado do desenho, assim, igual tá. Porque quando eu faço isso, eu tô enganando meu cérebro. Porque eu tô vendo a imagem como um todo. E não tô vendo aquela imagem fechada, igual eu tava vendo antes nos detalhes. E acaba que, se você olha só de um ponto de vista, a sua percepção cansa. E nisso você não consegue explorar os tons de preto, cinza, branco. Você está acostumado só com aquela imagem. É igual, vou dar um exemplo bem simples assim, o jogo 7 erros. Você vai achando o primeiro erro, o segundo, terceiro, quarto, o quinto, mas quando chega no sexto, já dificulta, mas beleza, você acha ele. Mas agora o último erro é quase que impossível de achar. Aí chega uma pessoa de fora, vem, ele aqui, ó. Tava aqui, ó. Porque o seu cérebro, a sua visão, ela acostumou com aquela imagem, então sua percepção ficou cansada. Você precisa explorar, ver o desenho de outros ângulos, para que você consiga enganar o cérebro e atingir a tonalidade que você quer.
Então é melhor você deixar ele parado um tempo e fazer outra coisa, descansar, e quando você volta bem melhor. O desenho realista não é normalmente, né, não é feito do dia para a noite, então não tem que ter pressa não. É um trabalho de longo prazo. Tem que ter paciência. A questão é não se precipitar em acabar o desenho rápido, passar o fixador e depois não ter como corrigir. Isso é muito ruim. Então você tem que ter certeza que não há mais nada para você fazer naquele desenho, para você passar o fixador e depois É. colocar ele na pasta e tal, enfim. Então, não estamos chegando em reta final, né? Eu gostaria, eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação. Obrigada por ter aceitado o convite, viu, Nicolas? Que isso, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, né? Por ter essa oportunidade de outras pessoas me conhecerem, outros artistas. Espero que o papo aqui tenha agregado de alguma forma positiva para as pessoas aí. E eu quero te parabenizar por esse trabalho excepcional que você vem fazendo. Eu acompanho esse tanto de conteúdo excelente que você vem produzindo nos stories, as postagens, as lives ensinando. Então, só não aprende quem não quer. Parabéns mesmo e continua com esse trabalho excelente que vem fazendo, viu? Muito obrigado. Muito obrigada mesmo, viu? Com certeza, o teu feedback, né? As respostas que você deu relacionadas às perguntas, né? Foram esclarecedoras e inspiradoras pra gente. E é bom falar que é minha primeira live, então desculpa aí se alguma coisa não saiu do jeito que era para sair, né? Foi Foram boas, a interação do pessoal foi ótima também. E só sim, agradeço. Obrigado mesmo de novo, né, pela oportunidade. E quem sabe pode haver uma próxima aí, né? com certeza. Então é isso, eu desejo muito sucesso, né, na tua carreira, Nicolas, viu? Igualmente. Parabéns. E também agradecer as pessoas, né, que estão aí assistindo, né, participando, mandando os comentários, perguntas. Com certeza vocês somam, né, e deixam a live muito mais repleta de conteúdo, viu? E como uma frase final que eu queria deixar é lembrar sempre que a prática constante é a chave para o sucesso e que a inspiração esteja sempre ao nosso lado. Tenha uma boa noite e até mais. Até, tchau.